né? E a Duda, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo da tarde e noite de hoje. Boa tarde a todos. Nosso preparo é o livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Capítulo 82. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele quem confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz: quando mesmo que tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. A caridade nos convida a exportar e expandir o amor, porque somos parte de uma orquestra divina, em que tudo serve a tudo. Basta observar a natureza, como cada criatura cumpre o seu papel, cada um faz a sua parte. Se o nosso Pai Maior tem esse zelo por nós, é esse exemplo que nós devemos seguir. O exemplo da sabedoria de que discernir o que nos cabe e o que pertence ao outro. Como lembra Paulo, a caridade não é invejosa e nem precipitada. Reconhecendo os nossos limites, estaremos não somente honrando com os nossos compromissos, mas também nos afinando para a harmonia dessa sinfonia divina. Obrigada. Uma boa palestra a todos. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade. A Jesus, o nosso mestre amado, nosso grande amigo. A Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa. E agradecer pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui reunidos em família para mais uma reunião de estudos, de confraternização, de aprendizado. Vamos pedir ao nosso Pai que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos apreender em profundidade, com os nossos corações abertos, todo o conteúdo, todo o aprendizado que for nos trazido neste momento. E vamos pedir também à nossa mentora querida, Joana de Ângeles, que envolva com a sua inspiração o nosso amigo, trabalhador da casa, Fernando Lucena, nos estudos que ele preparou para dividir conosco na tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu ligar tudo ligado. Muito bem. Temos uma tarefa a conversar. Na noite de hoje, nos estudos que são rotineiros, e talvez eu já tenha mencionado isso a vocês, mas certa vez eu escutei sobre isso e acho bastante pertinente, né? Normalmente a gente está aqui ainda 2000 anos e poucos depois, tentando entender algumas mensagens que o Cristo nos deixou, embora o Cristo tenha deixado, entre diversos exemplos, alguns como a Duda acabou de mencionar, eu acho que o principal exemplo de que ele consegue ser extremamente profundo sem precisar ser complexo. Obviamente, as palavras utilizadas na época
nos trazem hoje uma certa estranheza e até uma dificuldade no entendimento, haja vista aí o tempo que se passou. E é sempre bom lembrar que a gente não tem pelo menos nenhuma vista, nenhuma foto, nenhuma imagem de Jesus escrevendo qualquer que seja a parte do seu ensinamento. Então é sempre bom lembrar que tudo foi dito, tudo foi ensinado e depois transcrito por um segundo, por um terceiro, e após transcrito, traduzido. E que, possivelmente, a gente de vez em quando esbarra nesse tipo de coisa em alguns textos, uma conotação diferente, uma interpretação diferente, uma utilização de um termo não necessariamente aquele utilizado na época pelo Cristo. E nessa parte que nos cabe hoje, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata sobre a estranha moral. A moral é exatamente aquela que vocês pensam quando se conta uma história e no final se tem uma moral da história. Uma moral que geralmente tenta estabelecer uma condição, um ensinamento no final de uma leitura. E é exatamente com esse adjetivo de estranha moral que Jesus traz mais uma vez uma provocação para a gente. Uma provocação que eu gostaria de dividir aqui com vocês, de tentar jamais explicar, mas assim, apenas conversar sobre, que a gente possa sair daqui pensando, isso já me satisfaz. Né? Eu acho que em nenhuma palestra aqui a gente tenha o objetivo de esclarecer ou de colocar a resposta à verdade, se é que ela existe. Mas, na verdade, simplesmente a busca e o estudo nos faz, assim, talvez compreender e entender e, mais ainda, aceitar aquele tipo de colocação que o Cristo fez. Nesse capítulo, ele coloca aí 4 coisinhas. A primeira, quem não odeia seu pai e sua mãe? E a estes ele oferece a não entrada no reino dos céus. E aí você já começa a olhar e começa a falar assim, olha, será que tem alguma coisa escrita errada? Como assim? Que não é capaz de adentrar o reino dos céus quem não for capaz de odiar o pai e a mãe? Mas isso, na primeira vista, parece completamente contrário a tudo que a gente conhece e já tem aprendido da lei cristã. E ele prossegue. Além disso, abandonar pai, mãe e irmãos. E aí tem, deixai que os mortos enterrem seus mortos. E eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí quando você olha essas 4 coisas, fala assim, não é possível. Por uma visão que se tem de amor, de bondade, de caridade, de paz, tem certeza que Jesus pronunciou essas palavras? E até esta passagem, eu já tive chance de conversar com pessoas que seguem outros tipos de corrente religiosa, e até se atém exatamente a essa parte aqui para dizer o seguinte, como seguir, como acreditar, como estudar uma passagem que coloca esse tipo de insinuação? Bom, como o Espiritismo diz, e a gente já deve ter percebido na própria linguagem de Jesus, nada é à toa, tudo tem um detalhe, e o detalhe é justamente a gente descobrir qual é. Então vamos começar a dar uma olhadinha. Primeiro eu vou trazer aqui para vocês uma citação. Existe um livro, e já houve aqui, eu acho que no ano passado, um curso, esse ano acho que ele não está acontecendo novamente, que é a Sabedoria das Parábolas. Ou eu estou enganado? Esse ano tem, não? Mas houve ano passado, não houve? Que estudava as parábolas. O do Evangelho já aborda também as parábolas. Ok. E é exatamente para isso, né? Para que a gente possa pegar uma parábola e conseguir realmente entender a terminologia utilizada ali, o ensinamento. Certa vez eu já vim aqui conversar sobre aquela questão de que mais fácil, né, que um camelo passe pelo buraco de uma agulha. E aí o que se refere a essa questão do camelo? E na verdade se referia muito mais ao cabo que era utilizado, que era uma trança, mas também tem uma outra conotação de que a agulha era uma passagem que existia nas barreiras das cidades, e para que um camelo pudesse passar ali, ele tinha que ser completamente
esvaziado em termos da sua carga, o trabalho que isso daria, enfim. Pelo menos a gente sabe que não literalmente as parábolas mostram assim claramente ao que elas vieram e que requer um estudo. Mas é importante a gente lembrar, e aí eu trouxe essa citação para dizer o seguinte: para enfrentar a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada, à época de Jesus, e também romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos sentimentos mais agressivos, Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Então, resumo da ópera. Por mais amorosa que fosse a mensagem, ela era contrária à atitude média da época. Ou seja, não facilmente aceita. Não era tudo que as pessoas, pelo menos na média, gostariam ou estavam abertas a escutar. Mas Jesus sabia que elas precisavam escutar. Era preciso usar de energia, persistência e valor moral. O que é o valor moral? O exemplo. Para enfrentar os desafios que surgiam com a intenção de impedir a marcha para a revolução espiritual que ele, Jesus, trazia. E aí, já dito aqui na casa, eu não tenho dúvidas que para que a gente consiga entender, compreender e em seguida praticar, a gente vai precisar estudar. Pelo menos eu nunca conheci, né, uma pessoa que não desejasse ser melhor. Mas esse é o resultado e a consequência. E para a gente realmente ser melhor, a gente vai ter que aprender a ser melhor. Mas acontece que para a gente aprender, a gente vai ter que entender o que significa ser melhor. Mas que a gente possa conseguir aprender e entender, a gente começa com uma coisa chamada vontade, a gente tem que querer. Ou seja, eu não consigo fazer nada daquilo que eu não aprendi, eu não aprendo se eu não entendi, e eu não entendo aquilo que eu não quero. Fácil assim. Todo mundo aqui deve lembrar de uma coisa chamada tabela periódica. Que a gente foi obrigado a estudar e a dizer que aprendeu. Certo? Mas a gente deve lembrar de todos os símbolos químicos, pesos atômicos, talvez alguns aqui na sala devem lembrar facilmente, mas assim, não acredito, até costumo dar esse exemplo que deva ser a média da sala, mas assim, todo mundo deve lembrar. Então se eu falar assim para vocês, NaCl, todo mundo sabe o que é. Não sabe? Cloreto de sódio, perfeito. CHO2P. CHO2P. Chope, todo mundo deveria saber. Né? Mas assim, é normal. Então a gente tem aquela sopa de letrinhas, aqueles números, a gente, pelo menos eu, né? Então vamos falar de mim. A gente aprende para pelo menos passar na média, pelo menos mediamente, né? De forma mediana, poder dizer o seguinte, olha, posso prosseguir? Mas, na verdade, a gente não queria. E isso vai aumentando, e a gente vê que com a mudança das gerações, a nova geração aí, ela tem uma... Se naquela época, sei lá, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás que eu aprendi isso, eu podia questionar assim, bom, para que eu estou aprendendo isso? Não tem nada com aquilo que eu suponho, acho que eu vou querer seguir na minha vida. Hoje se tem certeza. Porque naquela época, por exemplo, quando eu queria pensar sobre o que eu desejava fazer, qual era a minha fonte de informação? Eu tinha algumas fontes. Delta La Russe, Barça, Edições Seleções, meu pai e minha mãe. Bom, como Barça e Delta La Russe não havia condição de termos em casa, a gente não tinha nem estante para colocar aquela coleção inteira. Seleções também não era uma coisa que a gente tivesse a coleção, então tinha papai e mamãe para perguntar. Hoje a gente tem uma coisa chamada Google. Então, quer dizer, não tem por que eu dormir com uma dúvida. Quando ela surge, eu recorro, pergunto, e sabendo perguntar, você vai ter resposta para tudo. Acreditar na resposta que está ali sem muita pesquisa, esse é um perigo. Mas você tem resposta para tudo. E o Google é de uma gentileza, de uma paz e de uma paciência tão grande que quando você escreve errado, ele fala assim, será que você não queria dizer?
Ele não fala assim, por favor, primeiro vai saber como perguntar, vai saber como é que escreve. Como é que você escreve uma bobagem dessa? Bota Y aqui, é com I, entendeu? Não, tranquilo, ele explica para você. Então, onde é que eu quero chegar para você, gente? Não tem outra forma da gente estudar hoje uma coisa que é do passado e que a gente tem certeza que de alguma forma influencia a nossa vida até hoje e pode influenciar ainda mais, dependendo da forma como eu possa me entregar, se não for estudando isso, se não for recorrendo à fonte. Então, se for através da leitura do livro, se for através da presença em um dos nossos cursos, numa palestra, num bate-papo, são opções que eu tenho para poder compreender melhor, já que eu quero ser melhor, e a partir do momento que eu compreendo, eu possa aprender e que eu possa transformar isso em ação. Ok? Então, a gente voltando aqui para a nossa passagem hoje, que fala exatamente sobre o abandonar pai, mãe e irmão. E aí vamos entender um pouquinho. A primeira colocação, então, que ele faz, vai, me ajuda, já foi, obrigado. Abandonar pai, mãe e irmãos. O que será que Jesus quis dizer com isso? E aí você estudando um pouquinho, recorrendo um pouquinho ali à fonte, você vai ver que a primeira coisa, ele não se refere à rejeição. Ele não se refere à questão do abandono, ou seja, se privar da presença física. Como em outras vezes, Jesus coloca para a gente uma atitude de escolha. E aí a coisa realmente pesa para o nosso lado. Porque a gente começa a entender que querer ser melhor, à luz da doutrina cristã, significa fazer escolha. Escolha que muitas vezes a gente chega à conclusão de que quando a gente resolve tomá-la, a gente entende que a gente não está pronto ainda para tomar. A gente começa a entender que a gente tem um pouco de vontade, mas nos falta ainda um pouco mais de intenção. Intenção é aquilo que realmente vai fazer a gente se levantar e tomar uma atitude. Vontade é aquilo que continua ainda dentro do nosso íntimo, onde a gente deseja, mas a gente ainda mede a questão de tomar a decisão e não tomar a decisão. Você precisa explicar para uma pessoa, por exemplo, por que deveria parar de fumar? Eu acho que em 2017 não tem mais assim o que explicar. É uma questão de foro íntimo, de decisão, de escolha. Mas aí a pessoa pensa, mas aí se eu parar de fumar eu vou engordar. Mas se eu parar de fumar, eu vou ficar nervoso. Ou seja, por mais que ela entenda e compreenda, porque não é tão difícil assim, pelas informações e pelos fatos que a gente está cercado, por mais que entenda de que aquilo ali é possível, que ele até deveria querer e quer, ele entende que ele não está pronto para tomar aquela decisão. E principalmente quando a gente coloca uma coisa como essa, como ensinamento de Jesus, como uma moral mesmo que estranha de Jesus, a gente pensa, mas será que eu estou pronto hoje, aqui, no momento que eu tenho que realmente constatar que para seguir o Cristo, para assumir uma postura dentro da doutrina cristã, eu talvez tenha que abandonar meu pai, e ou minha mãe, e ou meus irmãos? Porque a pergunta aqui é o seguinte, se dentro do lar eu quero seguir esse caminho, mas aqueles que me cercam dizem o seguinte, mas para quê? Que bobagem. O que você vai fazer numa quarta-feira, 6h30, uma quinta-feira, 6h30, numa quarta às 8, num sábado, às 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, dentro de um salão, para escutar uma pessoa falar? Mas que beatice é essa que agora você não sai do tal do centro? O que tem de tão bom lá dentro que agora todo dia você quer ir para lá? Ainda por cima foi seguir o conselho de uma tal de Sérgio dizendo o seguinte, se torne voluntário. Mas não é possível. E olha, eu vou te dizer uma coisa, como a gente está em família, eu posso ter essa liberdade. Você tem ido tanto para lá, mas eu não tenho percebido nenhum tipo de melhora em você, sinceramente. Não, desculpa eu estar te falando isso, mas eu acho que a gente está em casa e a gente pode ter um pouquinho dessa intimidade. Eu vejo que de vez em quando você comenta e você lê, eu passo assim e vejo a capa do livro que você está lendo, fala-se tanto sobre sabedoria, sobre bondade, sobre caridade, sobre compreensão, sobre paciência, sobre amor. Só palavra bonita. Quando que você vai botar isso na prática, querido? Ou isso fica só na mochilinha do conhecimento? Ou sinceramente, cai a ficha logo. Tu não nasceu para isso. Não é tua praia. Para pensar se vale a pena. Aí, veja bem, com todo esse discurso, eu pergunto, será que a gente está pronto para tomar uma decisão? Olha,
adoro você, gosto de você e olha, absolutamente a minha decisão muda esse tipo de sentimento. Mas numa boa, você na sua, eu na minha, eu vou continuar. Por mais que isso traga um pouquinho de distanciamento, de atrito, que isso eu veja que você não percebe como muito positivo e não apoia, a minha decisão está tomada. Será que eu estou pronto para isso? Essa é a primeira questão. E aí ele diz aqui o seguinte, uma outra passagenzinha. Infelizmente, para a grande maioria de nós, essa doutrina continua a ser estranha, porque vem de encontro e não ao encontro, aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos e caprichos egoísticos. Para eu estar aqui hoje, eu deixei de, eu podia estar, hoje, quinta-feira, amanhã é feriado, eu podia estar indo hoje viajar, vou ter que ir amanhã de manhã, já queria amanhecer lá, mas tinha que vir aqui, não tinha que vir. A gente veio porque a gente quis. Nem que a gente tenha querido vir pelo peso da consciência de não vir. Mas não é uma obrigação. A gente não pode colocar como uma obrigação. A gente não pode construir em volta da gente um contexto para justificar a nossa escolha. Não, a nossa escolha é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Enquanto a escolha for de fora para dentro, ela é opressão. Ela não é escolha. E toda escolha que a gente tem que tomar de fora para dentro, o nosso sonho é se libertar dela. Portanto, eu vou caminhar o tempo todo no trilho, mas querendo sair do trilho. Agora, se a decisão vem de dentro, não. É com prazer que eu caminho ali. Nem percebo. O esforço não é notado. Ser voluntário, eu não considero que eu estou vindo aqui ajudar. Eu estou vindo aqui me ajudar. Eu não estou vindo aqui porque eu tenho que escutar a palavra. Não, porque eu quero escutar a palavra. Tudo fica um pouquinho diferente. E, continuando aqui, dizem que a incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para a transformação dos nossos sentimentos, para a libertação dos comportamentos desajustados e doentios. Muitas vezes, compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda uns instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade. E já deve ter sido várias vezes comentado com vocês que, por exemplo, isso é uma característica de Joana, onde ela mostra o quê, mas automaticamente ela lhe dá pelo menos uma alternativa do como. Não a única, mas com uma boa sugestão, como um bom conselho. Então não fica só dizendo o seguinte, o que você deve fazer, mas olha, uma sugestão de como você pode fazer isso, de como você pode chegar a esse objetivo que a gente está traçando. Então, quando eu digo que a escolha, que é tomada de decisão, a gente entra aqui num processo de conseguir compreender na totalidade, ou pelo menos parcialmente, a mensagem do Cristo. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Só que, nesta casa, o mesmo ponto já foi abordado por diversas pessoas. E é impressionante como é que, geralmente, a gente enxerga o mesmo assunto de uma outra forma, a depender do foco ou do enfoque que a pessoa que está explicando ali, ou que a pessoa que está falando está dando. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, quando a gente às vezes tem essa vontade de sempre buscar algo diferente, e às vezes a gente fica, vai ali naquela religião, vai aqui nessa religião, vai ali naquela doutrina, vai naquela doutrina, a gente fica nessa coisa inquieta, do tipo, eu quero juntar mais argumentos. A gente tem que parar para pensar o seguinte, gente. A missa, por exemplo, cristã, católica, é a mesma em estrutura há 2000 anos. Segue o mesmo ritual, em etapas. E se você frequenta um certo tempo, você consegue saber qual é o tempo que levanta, qual é o tempo que senta, qual é o tempo que você oferta, qual é o tempo que você pensa. E aqui também, de certa forma, é a mesma coisa. A gente chega aqui, existe o recado, existe o preparo, existe a prece, a gente faz. No final tem um passe. A gente se despede amorosamente e marca o retorno. Então esse ritual é o mesmo. O que tem de diferente nisso? Nós. Então pode ser que a gente venha aqui, todo mundo que está aqui nessa sala e nas outras salas e na internet, a gente não é igual, a gente não está igual. Por que eu digo que a gente não está igual? Porque hoje, quinta-feira, eu estou diferente do que eu estava segunda e provavelmente estarei diferente do que estarei amanhã, sexta.
E dependendo da informação, mesmo sendo a mesma, ela bate em mim e eu absorvo ela de forma diferente. Onde eu quero chegar? Não existe problema, pelo contrário, é até bom escutar a mesma coisa mais de uma vez. Porque pode ser que você até duvide. Poxa, mas engraçado, eu nunca escutei isso. Não, sempre foi dito isso. Mas a gente não escuta porque a gente não percebe daquela forma. Porque talvez naquele dia, naquele momento, por aquilo que eu estava passando, aquilo ali foi importante. E é eu diria assim, quase que binário, né? São duas situações que a gente... Aliás, três, né? Às vezes a gente está escutando uma coisa que a gente realmente saiu dali, porque a cabeça... o corpo entrou, mas a cabeça ainda ficou lá fora, né? Ainda amarrada ao problema que você teve ou que você terá. Então, você está aqui só de corpo presente, mas assim, a mente não está aqui. Ou então você está aqui e, às vezes, o que está sendo falado aqui na palestra, ou o que está sendo dito, você fala, nossa, está falando para mim. Será que é indireta? Ou então aquele terceiro comportamento, assim, esse ainda acho pior do que deixar a cabeça lá fora. É quando a gente passa o tempo todo direcionando o que a gente está escutando a uma terceira pessoa. Poxa, fulano tinha que estar escutando isso, sabia? Puxa, como seria bom, mas eu já desisti de chamar ele para vir aqui. Mas olha só, imagina ele escutando isso. Gente, não é para a gente, será? Será que não vale realmente a pena? Será que eu estava pronto para escutar ali durante 45 minutos uma informação e aprender tudo que eu podia dela? A gente sabe que a gente não aprende 100% daquilo que a gente escuta, 100% daquilo que a gente escuta e estuda. É o ser humano, é normal. Portanto, ter assim a vontade e o hábito de retornar à informação é sempre bom. Para quê? Vamos lá. Entender Jesus para poder atender Jesus. Quando a gente vem aqui para casa, a gente quer atender Jesus através de um trabalho, através de uma contribuição, através de uma doação. Mas se, por exemplo, se na hora de doar, eu não procuro saber o que é preciso doar, e sim o que eu desejo doar, se na hora de trabalhar eu não paro para pensar sobre o trabalho que tem que ser feito, mas qual o trabalho que eu acho que deveria ser executado, se na hora de ajudar eu ajudo muito mais querendo ensinar para a pessoa o que ela precisa, sem me preocupar de perguntar para ela sobre o que ela deseja, sinceramente eu não estou atendendo Jesus. Porque eu não entendi a mensagem de Jesus. Então fica muito complicado quando a gente se propõe a fazer certa coisa, e a gente sabe que não por acaso, a Dudinha começa o preparo falando quando você se dispõe ao trabalho, é uma questão de escolha, de decisão. Você não se dispôs a fazer um trabalho? Eu me lembro que assim que eu comecei, não nessa casa, ao trabalho voluntário, eu tinha um problema, e eu já devo ter conversado isso com vocês, de deslocamento, né? Era uma fase de obra muito grande aqui na Barra e tudo mais, e o centro que eu frequentava era no Recreio, eu saía do centro da cidade, e aí morava aqui ainda para essa região do Jardim Oceânico. Era complicado chegar lá, às vezes praticamente impossível. Hoje quase foi, né? Então quase que enrolou ali em São Corrado, mas deu. Sérgio ficou nervosa um pouquinho, mas ia fazer melhor do que eu. Né? Tinha o Nelson aqui, trabalhador da última hora, lembra daquele dia? Né? Tinha tudo a ver, você trabalhador da última hora, chegou atrasado, e o que estava aqui na última hora chegou... Bom, aí olha só, era difícil chegar lá, era super complicado. E eu achava o seguinte, vem cá, já não estou indo? Já não estou me... Veja bem, tinha um monte de coisa para fazer. Ou até, tipo assim, não fazer nada. Qual o problema? Não queria fazer nada. Não estou indo para casa. E confesso a vocês, era exatamente isso que eu pensava. E quando alguém chegava assim, que eu chegava um pouquinho em cima da hora, eu falava assim, poxa, olha a hora, hein? Eu falei, gente, que saco, gente. Poxa, eu não estou vindo aqui para casa, eu não estou ajudando. Agora ainda tem hora para chegar aqui também? É CLT aqui agora a coisa também? É banco de horas que eu vou ter que fazer aqui agora? E aí você sempre tem aquela pessoa mais amiga, assim, que com muito amor, né, com muito jeitinho, chega perto de você e te enquadra, né? Cara, não é porque é voluntário que você tem que fazer o que você quer. É voluntário para fazer aquilo que está pronto para ser feito. Assim, se você não dá para chegar na hora, se você não concorda com o que está sendo feito, do jeito que está sendo feito, cara, pelo amor de Deus, é legítimo o seu direito de não fazer.
Agora, se você se propõe a fazer, faça o que tem que ser feito. E não do jeito que você acha que deveria ser feito. Não estou dizendo que a sua contribuição não pode ser bem-vinda. Claro, é desejada e bem-vinda, mas não necessariamente aceita. Então isso é mais uma prova que às vezes a gente quer fazer, mas a gente quer fazer do nosso jeito, na nossa hora, quando a gente está afim de fazer. Eu quero ajudar, que horas é? Então tá, 7 horas a gente combina. Pô, 7 horas não, aí 7 horas é muito cedo. Pô, domingo? Não, aí domingo não, aí jogou duro. Aí jogou duro. Não, olha, vai ter o congresso, inclusive a gente tem gente para trabalhar no congresso. E aí faz o seguinte, o transporte sai daqui da casa mais ou menos umas 9 horas da noite, aí vai arrumar lá e você sai de lá mais ou menos, agora do Metropolitan, né? Você sai de lá 3 horas da manhã, esteja de volta às 6. Ah, não. Aí não. Gente, você está afim de ajudar ou não? Eu acho que a gente perdeu o prefixo aí da palavrinha. O amor é incondicional, não é condicional. Não dá para a gente colocar condições quando a gente está falando de doutrina, quando a gente está falando de querer seguir Jesus. A gente tem que se entregar para então se integrar na doutrina cristã. Tem que ter entrega. Tem. E tem que estar pronto para receber todo tipo de crítica, todo tipo de debate. Não quero provar nada a ninguém, não quero explicar a ninguém. Se quiser conversar, podemos conversar. Mas não tem aqui nenhuma pretensão de convencer ninguém. Mas é isso que as pessoas, às vezes, nos propõem, né? Começam brincando. Poxa, agora virou pastor. Né? E aí chega o final de semana, tem a viagem, e aí vamos viajar? Pô, não posso, que tem um negócio na casa. Pô, caramba, hein? Agora, hein? Negócio da casa, agora não viaja mais, não está mais com a gente, não tem mais churrasco, não pode tomar um chopinho. Caramba, hein, cara? Tem certeza que está te fazendo bem isso? E eu vou dizer para vocês, dependendo do dia, a gente realmente tem que orar e vigiar, porque às vezes balança. Às vezes balança, sim. Poxa, não sei quanto a vocês, mas várias vezes eu me pego, pelo menos como bambu, entendeu? Dobra, não chega a quebrar, mas que dobra, dobra. Você fica assim, poxa, realmente, né? Bom, banca precisa toda semana? Olha, até eu vi lá no encartezinho, vi na internet, o tema que vai ser falado, você estava comigo quando teve uma palestra sobre o mesmo tema. Eu acho que está de novo. É para decorar o que é? Vai ter prova? Então, quer dizer, 500 argumentos. Eu estou assim, está vindo o exemplo na cabeça porque são os que eu escuto. Mas assim, já houve a época também de eu questionar. Questionava a minha mãe, por exemplo, tinha aqui na missa todo domingo, e aí tinha que me carregar junto. Falei, pô, mãe, caramba, todo domingo, mãe. Pô, você já sabe o que vai acontecer, já sabe o que vai ser falado. Pô, mas que reprise, que sessão da tarde, né? De novo, né? Não vale a pena ver de novo, mano. Mas tinha que ir. Então eu também já estive do outro lado criticando também. Mas porque a gente meio que, assim, a gente quer acompanhar, mas a gente quer acompanhar ao largo, né? A gente quer ficar aqui do lado. Eu quero manter a minha liberdade. Ah, não gosto de coisa que me aprisiona. Não, você não gosta de coisa que vai de encontro àquilo que você ainda prefere. É cômodo, gente. É cômodo dizer o seguinte, eu não tenho religião, não tenho essa. Eu sou um pouquinho católico, um bandista, com um pouquinho de islã, não, que pega mal. Mas assim, um pouquinho de cada coisa, entendeu? Claro que aí eu pego um pouquinho que me agrada de cada coisa, isso é legal, só que não é um buffet que eu vou me servindo, eu quero um pouquinho mais disso, entendeu? No final disso, e aí beleza, o quilo que der eu pago. Não é isso, não. É uma escolha, realmente eu vou escolher o seguinte, é desse prato que eu vou comer, ou pelo menos, por exclusão, eu não como mais deste prato. Mas, cara, a gente é colocado na parede para tomar uma decisão. Então, se a gente está se sentindo, às vezes, meio que tipo pressionado a ter que fazer uma escolha, bem-vindos. É exatamente isso. Mas não precisa ser doloroso. Mas que se for doloroso, que pelo menos a gente aprende e melhore, nem que seja pela dor. A gente tem que confiar que a gente está no caminho de Deus. Há caminho. Dito 55 mil vezes aqui, seja em curso ou em palestra. Se tem algumas certezas, uma delas é, a gente vai caminhar para frente. Não tem marcha ré.
Você pode até escolher um pouquinho da velocidade, você pode dar uma patinada, mas não tem retorno. E como é bom a gente olhar para a gente e saber o seguinte: nossa, eu, Fernando, hoje, dia 20 de abril de 2017, sou a minha melhor versão que já existiu até agora, pelo incrível que pareça. Melhor versão. Porque o que é dito pela doutrina é o seguinte, meu, quer queira ou não, não percebido, mas hoje você é melhor do que ontem e pior do que amanhã. E é esse o caminho. Você pode escolher fazer o seguinte, seguir esse caminho de uma forma mais tranquila, pavimentar melhor essa estrada, o teu carro ter um rendimento melhor, gastar menos combustível, desgastar menos a máquina, dependendo de como você dirija esse automóvel, em que estrada que você está preferindo seguir. Ou pode ir em cima da brita, em cima da lama, na poeira, esquentando o motor, mas não tem como fazer o seguinte: desisto dessa estrada, eu quero sair. Não rola. Então, é essa a certeza. E eu tenho que confiar nisso. Então, às vezes, quando a gente conversa no curso e tudo mais, a gente fala assim, gente, olha, assim, para entender o Espiritismo, a gente pode conversar sobre uma porção de coisa, debater, me dar a sua opinião, me dar o seu argumento, mas assim, tem algumas coisas dentro da doutrina, como em qualquer doutrina, por isso se chama doutrina, que são preceitos. E que, tipo assim, para começar eu falar, alô, você pergunta quem está falando, só para a gente começar, a gente tem que se apoiar nestes preceitos. Não são, assim, dogmas, não, são explicados até certo ponto que a gente possa entender, mas, assim, é construído a partir deste preceito. E aí vem os conceitos. Mas ficar discutindo mesmo a base das coisas, mas vem cá, Deus, não sei bem se Deus existe ou não. Ok, vamos tentar ver aqui o que da doutrina diz sobre Deus, sobre a existência de Deus. Vamos aqui debater um pouquinho de Big Bang, de evolucionismo, de criacionismo. Bacana, mas vai chegar um ponto que é isso que a gente pode entender até agora. Então é aquela criança que você fala assim, dormir, ela, por quê? Está tarde. Mas por quê? Está na hora de dormir. Mas por quê? Você tem que descansar. Mas por quê? Porque amanhã tem aula. Mas por quê? Você não pode ir com sono. Mas por quê? Senão você não vai prestar atenção. Aí depois você não vai aprender direito. Mas por quê? Aí vai ter prova, você vai se dar mal. Por quê? Vai dormir, infeliz. Acabou, chega, entendeu? Porque senão daqui a pouco amanhece o dia e não precisa mais dormir, pronto. A gente fica no porquê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Então quer dizer, o porquê ele é lícito, o porquê é bem-vindo, mas ele tem limite. Senão a gente não sai dessa, a gente fica, sabe, chovendo no molhado, fica enxugando gelo. Então Jesus traz, deixa eu ler para vocês que está pequenininho, talvez nas televisões até vejam um pouquinho melhor. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes, de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então ele coloca até aqui uma recompensa, uma cenourinha, do tipo, faz que vale a pena. Não estou dizendo que é fácil, a tarefa é árdua. E entendam, não é deixar de virar as costas, mas é deixar do tipo, não deixar influenciar na sua decisão, na sua escolha, na sua tomada de decisão. Você não tomou a decisão? Prossegue. Mesmo que seja se afastando da decisão daqueles que te cercam, que em princípio são seus familiares, os mais chegados. Então disse-lhe Pedro. Pedro era aquele catiçozinho que ficava assim toda hora, mas vem cá, tá? E Jesus tinha uma paciência tremenda com ele. Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Então ele já muda aqui um pouquinho. Aqui eu digo que você receberá. E aqui Jesus afirma, ainda neste mundo, ainda nesta vivência, pode ser que você não receba, mas você já está sendo ajudado. Você já está recebendo o retorno daquilo que você está oferecendo. Você já está colhendo aquilo que você vem plantando. Disse-lhe outro, ainda o Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa.
E Jesus responde: quem quer que, tendo posto a mão à charrua, ao arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, não olha para trás e não vê o que você deixou, mas vê aquilo que te espera. E aí a gente vai entrar em outras leituras, em outros estudos que falam, por exemplo, com relação ao desapego. E Jesus já sabia. Não se preocupa com o que você tem em casa e ainda precisa dispor disso. Esquece, segue. Olha para frente. A gente vai dirigir esse carro e a gente precisa do retrovisor. Mas a gente não tem como dirigir para frente, que eu acabei de colocar para vocês, é o caminho, só olhando para o retrovisor. E não por conseguinte, não à toa, o retrovisor é desse tamanho e o para-brisa é desse tamanho. E a mensagem é o quê? Olha para frente. Ah, mas eu fiz, eu deixei de fazer. Poxa, eu tinha me prometido que ia fazer e não fiz. Olha para frente. A gente pode se arrepender, a gente já falou aqui sobre perdão, bacana, legal. Mas, sinceramente, eu não posso fazer nada que mude aquilo que já passou. Mas eu posso fazer bastante por aquilo que ainda vem. Então é aquela máxima, aquela bonita, aquela frasezinha de Facebook, né? Então vamos pensar o seguinte, o que a gente quer como fim dessa novela? Capítulo que já passou, mas os capítulos que ainda virão. Eu tenho a decisão de fazer essa mudança. E essa decisão, minuto a minuto, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, seja aqui dentro do centro, seja numa conversa, numa discussão, em retorno a uma ofensa. É uma porção de oportunidade que talvez a gente não se toque, que a gente tem de dar um passo para frente e é ter tremendo orgulho, do tipo, caramba, olha o que eu acabei de fazer. No passado eu não teria feito assim, teria agido de outra forma. Cara, legal. Então vamos começar a reconhecer um pouquinho do nosso... Às vezes a gente se exige demais. A gente é muito afoito à transformação que a gente tanto deseja. A gente tem muita condição, muito cuidado, muita firula. E quando, na verdade, o que a gente está falando é de ação. É de botar a mão na massa, de botar a mão na charrua e trabalhar. Não olha para trás não, olha para frente. Ah, mas ali podia ter arado melhor. Tá, mas tem todo um terreno a arar ainda. Se puder a gente volta, mas vai em frente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 58, diz, referindo-se a essa mensagem do Cristo, que abandonar é renunciar. É uma renúncia pessoal, exemplificando dizendo que, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova. E ajuda teus pais. E não se exclua da presença deles. Lembra ele, Emmanuel, que renúncia com Jesus não quer dizer abandono, como dissemos, mas expressa devotamento. Pois ele próprio, Jesus, esquecido por muitos, relegado às agonias da negação, sentido as angústias do amor não amado, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Volta e diz confiante, eis que estareis convosco até o fim dos séculos. Continua firme na missão. Mesmo recebendo toda a pressão, toda a condição para abandonar. Continua firme e presente ao lado. Então não vamos entender que deixar, abandonar, significa excluir do convívio. Apenas de que serei fiel à decisão que tomei, ao trabalho que eu aceitei, ou o trabalho que me foi ofertado e eu acertei. Mais um. Jana, me ajuda. Ops. Volta, Jana. Ainda não acabou. Mas está acabando. Posso passar daqui? Opa, ih, peraí. Não, Jana. Não, esses são excluídos. Só com fotinho, é.
Não estava. Foi. What? Então tá, esquece. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui em algumas passagens para vocês e aí a gente já vai resumindo o que a gente responde. Primeiro, aprende a observar para agir com segurança. Não teima comigo. Esquece. Não te permitas influenciar por opiniões apressadas e sem estrutura lógica, mesmo que aureoladas por atraentes configurações. Gente, vou repetir. Não te permitas influenciar por opiniões apressadas e sem estrutura lógica, mesmo que aureoladas por atraentes configurações. Eu juro, quando eu li isso aqui, eu li embaixo, WhatsApp. E quanta coisa chega ali que desestabiliza a gente. E o pior, a gente às vezes sem raciocinar, passa. E às vezes depois que a gente passou, a gente fala, passou. Você pode até excluir da tua linha lá de diálogo, mas ela foi. E aí se a gente pegar o pouco de notícia que a gente tem, então o que é a aureolada, por exemplo, de atraentes configurações? Jornal Nacional, Sistema Globo de televisão, William Bonner. Excelente profissional, mas não é o dono da verdade. Muitas vezes o que ele está lendo ali foi o que foi dito que seja lido por ele. Como um bom profissional, cumpre ordens. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que chega para a gente, de que forma que chega e o pior, o que nos provoca. Então às vezes a gente se exclui um pouquinho e daqui a pouco quando você se conecta de novo nesse online, você estava meio que offline, quando você se conecta de novo, você chega à conclusão, ih caramba, aconteceu o que aconteceu em Paris, ih caramba, o Palocci falou que agora tem, olha, mais nomes e fatos para dizer, e olha, senhor, Vossa Excelência Moro, pelo menos mais 1 ano de Lava Jato eu tenho para garantir ao senhor. Aí você fala, caramba gente, quando eu achei que estava começando a resolver. A experiência é a estrada atraente e desafiadora, que cada pessoa deve percorrer com os próprios pés. Os atavismos que remanescem na conduta e na reflexão mental tendem a conduzir o indivíduo às repetições de comportamento já vivenciados, sem permitirem o despertar de maior interesse pelas novas expressões de realidade. Ou seja, a tendência da gente repetir mais do mesmo é muito grande. Isso está sendo dito há tempos para a gente. E aí, para terminar, não pela quantidade, mas pelo aviso das séries. Uma leitura final para vocês aqui. Uma psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que eu peguei aqui para vocês. Diz o seguinte, um homem desejou construir um lar para viver tranquilamente com a família. Mandou um engenheiro e um arquiteto planejarem a casa e os detalhes que lhe pareciam mais convenientes para uma residência cômoda e prazenteira. Quando começou a construção, recebeu a visita de um amigo que apresentou várias sugestões, mudando por completo o plano inicial. Entusiasmado com as opiniões, pediu aos técnicos que corrigissem os alicerces, redesenhassem algumas linhas e, com mais despesas, conseguiu alterar por completo o primeiro projeto. Posteriormente, outro amigo e mais tarde outro mais trouxeram mais opiniões descabidas que redundaram em alterações absurdas e gastos ainda mais exagerados. Ao terminar a construção, a mesma se tornou inabitável e estranha àquele que se propunha a morar lá. Calmamente, ele convocou os mesmos engenheiros e arquitetos e disse como desejava a sua futura casa. Iniciada a obra, veio alguém apresentar-lhe sugestão, ao que ele contestou. Esta casa é para que eu more e irei fazê-la conforme acredito ser comodidade após ouvir os especialistas em construção. Não alterarei nada, a fim de atender às descabidas opiniões dos amigos, porque a casa dos amigos é aquele monstrengo que abandonei. Esta será a minha casa, conforme penso e desejo. A autoconsciência tem dimensão do que é melhor para quem eu deseja. Boa noite a todos e obrigado.